um dia nos encontraremos. É nossa história. Mas sabemos que vocês estão cuidados, sendo cuidados pelo Senhor. E sabemos que essa obra vai continuar. E um dia estaremos na grande multidão, cantando os louvores da eternidade. O tempo não é mais nosso, e ele, a cada dia ele vai desaparecendo. E o homem que tem uma experiência com o Espírito Santo, ele está seguro. Olá, a TV Tribuna presta homenagem ao pastor e presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedeti Gueiros. A igreja que ele fundou em 1968 e todos os que o conheciam perderam um grande líder espiritual no dia 5 de julho. Pastor Gedeti Gueiros tinha 93 anos, foi um homem de fé, amor e dedicação incansável ao Evangelho. Fique com a gente para relembrar momentos importantes e para celebrar todo o legado deixado por Gedeti Vitalino Teixeira Gueiros. Nascido em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro, Gedeti Vitalino Teixeira Gueiros se mudou ainda criança para Vila Velha. Formou-se dentista em 1954. Atuou como professor universitário e desde jovem se dedicou ao Evangelho. Em 1968, fundou a Igreja Cristã Maranata, que hoje está presente em 92 países, tem mais de 2 milhões de membros e cerca de 1 milhão somente no Brasil. E aqui comigo no estúdio, o pastor da Igreja Cristã Maranata, Alexandre Brasil, pastor que conviveu por anos com o Gedeti Gueiros. Ele vai nos contar como era conviver com um grande conhecedor da Palavra de Deus, né? Que é muito importante para a gente essa homenagem e também vocês que participaram desse momento, desse convívio com o pastor Gedeti, né? Pastor Alexandre Brasil, que é da Igreja Cristã Maranata de Vitória, do Barro Vermelho, não é isso, pastor? Exato. Qual a mensagem que fica, a lembrança desse momento, dessa convivência com ele, que nós sabemos que tinha um carisma enorme, super lúcido aos 93 anos de idade? O pastor Gedeti é um exemplo extraordinário, você diz, de lucidez e também de um homem, vamos dizer assim, do ponto de vista humano, visionário, que ele enxergava além de qualquer um de nós. Nós temos lá o Conselho Presbiteral e nós tivemos o prazer de conviver com o pastor Gedeti. Era a maior alegria nossa estar junto com ele e desfrutar do ensinamento que ele tinha para nós. E ele fundou a Igreja Cristã Maranata. Explica pra gente como que foi essa criação do nome da Igreja Cristã Maranata e também Manaim, que tem uma diferença, né? Os locais, são vários locais no Espírito Santo, no Brasil. Quando você vê Igreja Cristã Maranata, é um nome até um pouco diferente, que não é usual para nós. Normalmente você pega uma igreja, ela tem várias denominações, mas Maranata é o nome que ele vem do aramaico, está lá na Palavra de Deus, no Novo Testamento, no livro de Coríntios, que fala sobre... É um chamado da chegada do rei, quer dizer, Maranata, ou seja, o rei, ele vem. Então é um anúncio, ele identifica a mensagem da igreja. A igreja tem o seu patrimônio, vamos assim dizer, que é a nomenclatura da igreja, mas além disso existe uma mensagem no próprio nome que diz, ó, Jesus vem. Agora, e como é que esse nome surgiu? Esse nome, inicialmente, a igreja ela tinha um nome chamado Igreja Cristã Presbiteriana. Inclusive, a Igreja Cristã Presbiteriana era um dos nomes antigos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que depois deixou de ser Igreja Cristã Presbiteriana para se tornar Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós adotamos inicialmente esse nome, pela afinidade que tinha de termos saído de lá. Só que, num determinado momento, definiu-se um novo nome da igreja. E esse nome foi indicado assim, Maranata Manaim. Ficaram um nome até meio estranho, Maranata Manaim. E ficou definido isso, seria Maranata Manaim. Aí o pastor Gedeti disse, olha, realmente o nome vai ser esse, mas isso tem que ser bem definido para que não traga nenhum tipo de confusão. Porque você tem Maranata, que é o anúncio, é a mensagem,
E o Manaim é o lugar onde se ensina a doutrina, onde se aprende a doutrina, onde se é instruído na Bíblia, na palavra de Deus. Então, nessa instrução da palavra, definiu, os pastores de Deus Antigo definiu isso na forma dele de entender e discernir aquilo que seria o novo nome da igreja. Então, assim, o Manaim vai ser o local da doutrina. Então, é onde nós temos vários Manaíns. Você já teve o Manaim? Mundo. Nós temos Manaim para todo lado. Temos no Piauí, temos em vários locais no Brasil inteiro Manaíns estruturados, não tão grandes como o Manaim de Domingos Martins, mas são locais de reunião estruturados, prontos para atender toda a população da igreja. E qual a mensagem que o senhor deixa? Assim, o que marcou, né, nesse momento, nesse convívio de anos com o pastor Gedeti? Pessoalmente, é um homem que realmente nos fará falta. Inclusive, pastor, o escritor Eduardo Castro, ele está escrevendo um livro, né, contando a história de vida do pastor Gedeti. Ele mandou uma mensagem para a gente, vamos ver. Eu faço o resgate histórico da igreja, eu consegui milhares de fotos antigas, vídeos, coletâneas, documentos históricos. E aí eu entrevistei muita gente, consegui muita coisa, muito material. E com isso, eu comecei a fazer uma exposição de fotos no Manaim. Fotos históricas. Todo seminário eu vou lá. Eu comecei a escrever um livro também sobre o pastor Gedeti. Além do livro histórico, eu tenho o material pronto. É um livro em forma de homenagem. Com certeza um livro que vai ficar na história. Muitas pessoas, né, milhares de pessoas vão querer ler essa história, que é tão bonita e realmente merece ser contada em um livro. Não é isso, pastor? Na verdade, o pastor Gedeti, ele representa muitas, até vamos dizer assim, ele é uma personagem interessante, importante para a igreja, mas também para o próprio Estado do Espírito Santo e até do Brasil. E primeiro, se nós vemos a instituição a Igreja Cristã Maranata, é uma instituição genuinamente formada aqui no solo capixaba. Ela iniciou aqui, ela começou aqui, daqui ela expandiu. A igreja, ela teve uma abrangência muito grande. A segunda igreja construída naqueles modelos que se vê lá, foi na cidade de Caratinga, eu sou de Caratinga, e o pastor lá era irmão dele. Bom, muito obrigada, pastor Alexandre Brasil, pela participação. Muito bom, né, ter participado desse momento. Eu tive um convívio também breve com ele, mas deixa saudades, com certeza. Muita saudade. Antes de encerrarmos, né, essa entrevista, a gente vai ter uma outra entrevista. Vamos ver mais um trechinho de um vídeo bem importante aí, de uma mensagem dele pra gente. Vamos ver. Só existe uma coisa para o crente, só uma, é a fé. Eu tenho dito aos pastores e vou repetir para todo mundo que está aqui, presente, e os que estão nos outros Manaíns, a respeito de ministério. Ministério é mais do que a vida. Anotem isso, hein, meus irmãos. Temos uma obra que o Senhor colocou à nossa disposição. Não somos donos dela nem de Deus. Muitos creem e entendem que são donos de Deus. Não somos. Nós somos servos, mordomos. E a fé se expressa nisso. Na hora que o Senhor... Vem cá, escuta a coisa. É aqui, ó. Fé sem provas não existe. Não existe. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos relembrando momentos importantes da vida do pastor Gedeti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. Ele deixa um legado, um ensino administrativo e doutrinário para a igreja, né? Ele foi um homem visionário, né? E eu estou aqui na administração da igreja, administrando a Igreja Maranata há 10 anos com ele já, então... muitos ensinos ele deixou. E nossa missão, que ele sempre nos ensinava o seguinte: deixar o Espírito Santo de Deus ir na frente, ou seja, o espiritual governando o material. É a nossa luta, né? E nós continuar nesse lema, nesse caminho que ele deixou, esses ensinos que ele nos transmitiu, e pedindo a Deus para estar conosco nessa hora difícil, né? De dor, mas hora em que nós temos que estar pronto para continuar a caminhada, né? Gedeti deixa um legado espiritual profundo, marcado pela dedicação à obra de Deus e à edificação da comunidade cristã. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade à família, aos amigos e a toda a comunidade da Igreja Cristã Maranata.
O pastor Gedeuti foi uma liderança que exerceu um papel de organização da Igreja Maranata no Estado, no Brasil, no mundo, praticamente em todos os países do mundo. Então, uma pessoa importante para a Igreja, mas importante também para o mundo, para os valores cristãos, né? Pastor Gedeuti teve uma vida de muito resultado na obra de Deus. Então, neste momento em que ele parte para uma outra dimensão, é bom que a gente possa agradecer a vida dele. Ele teve uma vida aqui de muita importância para a população. Estamos de volta e o pastor Gedeuti morreu em decorrência de complicações cardíacas. O sepultamento do líder da Igreja Cristã Maranata foi marcado por comoção e lembranças de uma vida de compromisso com a fé. O velório aconteceu no Templo Manaim de Carapina, na Serra, e reuniu milhares de fiéis, familiares e autoridades. Entre os presentes, pastores que compartilharam experiências pessoais com Gedeuti. Como crente, como pastor, um legado notável que eu vou levar para o resto da minha vida. E como homem, um exemplo de ética, de moral, na família, em tudo, como amigo. Isso a gente não vai esquecer nunca. O culto de sepultamento foi realizado no domingo e transmitido ao vivo pela igreja para todo o Brasil e o exterior. Depois, o corpo seguiu em cortejo no carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério Parque da Paz, em Vila Velha. E foi aqui no cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, que fiéis, autoridades e amigos deram o último adeus a Gedeuti Gueiros. Com louvores e orações, eles homenagearam quem pelos últimos 17 anos presidiu a Igreja Cristã Maranata. Nós aprendemos com ele que não existe homens, profetas, ou alguém que substitua a presença de Deus e do Espírito Santo na igreja. Não tem nenhum representante de Jesus na igreja. O único representante de Jesus é o Espírito Santo. Nascido no interior do Rio de Janeiro, Gedeuti mudou-se ainda criança para Vila Velha. Formado dentista, ele também foi professor universitário. Em 1968, fundou a Igreja Cristã Maranata, que hoje tem mais de 1 milhão de fiéis. Amigos e fiéis lembraram da simplicidade e da dedicação do pastor. O Gedeuti foi um pai para todos, irmãos e responsáveis no ministério, né? Foram eles pessoas que, na verdade, tiveram a condição, com o conhecimento adquirido, de expandir todo o ensinamento que a Igreja Maranata tem feito. Pastor Gedeuti foi casado por 60 anos com Jurama Barros Gueiros, que morreu há 6 anos. O casal deixou uma filha e 2 netos. E ela tem o mesmo nome da mãe, Jurama, e nos enviou uma carta. Vamos ver. Estamos imensamente gratos. Fomos surpreendidos com tamanha demonstração de afeto, carinho e posso até dizer amor. Estamos num ninho de amor. Nossa igreja nos embalou num manto de cuidados e orações. Somos eternamente gratos ao nosso Deus.
Foram milhares de mensagens, postagens, vídeos, lembranças de nossos familiares, irmãos e amigos. Meu pai viveu essa vida com extrema simplicidade, mas a deixou com honrarias dignas de um príncipe. É uma carta forte, né? Palavras emocionantes. E vamos dar continuidade. Vamos conversar agora com o pastor Josias, que é jornalista, secretário de comunicação da Igreja Cristã Maranata. O gerente, secretário? Gerente de comunicação. Gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Muito obrigada pela presença, pastor. Eu que Falamos agradeço. um pouquinho da família, da esposa e da filha única do pastor Gedeti, muito discreto com a família, não é? O que ele deixava, falava muito em relação assim, à esposa e à filha? O pastor Gedeuti, de fato, era uma característica dele ser muito discreto, aliás, em todos os aspectos, né? Obviamente que na liderança da igreja ele tinha essa necessidade de exposição maior, mas em relação à família ele sempre foi muito discreto. E muito mais do que o que ele falava em relação à família, eu posso testemunhar de como ele agia em relação à família. Ele tinha um carinho muito grande, tanto pela dona Jurama, né, falecida, e que ao longo da trajetória de vida e que eu pude acompanhar, ele sempre foi extremamente carinhoso com ela, extremamente atencioso com ela, um exemplo de marido, e também com a filha, carinhosamente chamada de Juraminha, né? E os netos. Ele se transformava quando ela aparecia, quando eles apareciam, né? Seja a dona Jurama, quando ainda em vida, seja a Juraminha e os netos dele. Sempre que chegavam no ambiente onde ele estava, ele se transformava. Ele virava o avô, ele virava o pai. Isso estava nos olhos, no sorriso, no tratamento dele, sempre que isso acontecia. E pastor, agora o sobrinho dele, a princípio, né, assume a presidente, ele vai ser o presidente, a princípio, da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Gueiros. Sim. E um pouquinho, explica pra gente um pouquinho da história dele, do sobrinho do fundador, né, da Igreja Cristã Maranata. Em primeiro lugar, é interessante dizer que se trata de um homem extremamente preparado, tanto sob o ponto de vista, eu vou usar essa expressão que nem é muito nossa, mas fica mais claro de entender, do ponto de vista teológico, do ponto de vista do conhecimento bíblico, do ponto de vista do tempo de experiência, do tempo de igreja, do conhecimento doutrinário que ele tem, quanto do ponto de vista da construção da sua vida, do seu caráter. Ele foi embaixador do Brasil, né, funcionário de carreira do Itamaraty. Então, um homem acostumado a lidar com as situações assim, de maior nível e que está preparado, claro, como ser humano, para uma função na qual é imperioso, e isso ele traz consigo também, a dependência da operação do Espírito Santo de Deus, da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, o pastor Alexandre, ele é o homem certo para esse momento, nós entendemos isso, e que não simplesmente porque alçou a esta posição a partir simplesmente da morte do pastor Gedeuti, mas já estava previsto que ele é quem ocuparia essa posição nessa sequência. E muita responsabilidade, né? Porque o pastor Gedeuti, com 93 anos, super lúcido, sempre ele disposto, dava entrevista, sempre presente nos eventos, aos 93 anos, incrível, e também sempre atualizado. Tecnologia, também falava muito, né? Agora, que é tudo online, ele falava isso, mostrava o texto impresso, mas também falava da importância do online. Tanto que a Igreja Cristã Maranata tem uma estrutura fantástica. Os eventos, né? Os cultos são transmitidos para o mundo. Como que é essa estrutura de vocês? Tem um site específico, tem os programas? Olha só, é interessante porque as últimas conversas que eu tive com o pastor Gedeuti, todas elas foram no sentido de inteligência artificial, imagina. Né? Então, de fato, ele tinha essa capacidade impressionante como um visionário, de perceber o ritmo do mundo que nós vivemos, até porque tudo isso tem, obviamente, um caráter profético.
né? A Bíblia previa isso da multiplicação da ciência. Então ele até para ter a contextualização para a abordagem dessa questão profética, ele tinha absoluta consciência do momento que o mundo vive, pelo qual o mundo passa. De fato, você disse, é uma grande responsabilidade substituí-lo, né? Sabemos disso, e seria para qualquer um, pela dimensão do pastor Gedeuti, mas essa abordagem colegiada, né? Há uma doutrina bíblica chamada doutrina de corpo, que nós vivemos de maneira muito intensa na Igreja Cristã Maranata. Então, o pastor Alexandre não está só. Ele tem um corpo, ele tem um conselho, ele tem um grupo por trás dele. E como resultado dessa mente privilegiada do pastor Gedeuti e do resultado exatamente do caminho que nós vivemos, hoje nós estamos em diversas plataformas, estamos no YouTube, estamos nas redes sociais, estamos em TV pelo mundo afora. Essa tem sido a nossa experiência. Nós temos vivido um momento de grande expansão da comunicação da Igreja Cristã Maranata. E uma leve pausa, porque nesse momento, né, de despedida, várias autoridades, pastores também deixaram uma mensagem desse legado do pastor Gedeuti. Vamos ver. Igreja que cresceu muito, sem jamais perder os seus valores, sem jamais perder os seus princípios. O pastor Gedeuti, como grande guia da Igreja Cristã Maranata, deixa um legado muito grande e nós todos somos muita gratidão à nossa Igreja Cristã Maranata e ao nosso pastor Gedeuti por todo o trabalho missionário, evangelizador, pela sua obra cristã. O pastor Gedeuti é uma personalidade mundial, um grande evangelista que entregou a sua vida e a vida da sua família à causa do bom evangelho, do evangelho que anuncia uma eternidade com Deus. O pastor Gedeuti representa tudo isso para nós. Alguém que tem uma fé inabalável, que de fato ajudou muito o Estado do Espírito Santo e depois o Brasil e o mundo a termos momentos de maior civilidade, a termos momentos de pacificação social, e a Igreja Cristã Maranata sempre esteve ao lado da população nos momentos de maior dificuldade. Belas mensagens, né? Voltamos com o pastor Josias, pastor que é gerente da comunicação da Igreja Cristã Maranata. A mensagem que fica agora nesse momento. Vamos continuar. De tudo o que o pastor Gedeuti mais prezava, a obra de Deus estava em primeiro lugar. E é nosso compromisso com Deus de continuar a realização da obra e honrando o legado dele. Muito obrigada, pastor Josias. Muito obrigada mesmo. Obrigado a você. De coração. Emocionante fazer esse programa em homenagem ao pastor Gedeuti. Encerramos esta homenagem com profundo respeito à memória do pastor Gedeuti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata. Sua história permanece viva na missão que iniciou e na fé que professou até o fim. Que sua dedicação ao ministério e ao próximo siga sendo lembrada com fé e gratidão. Sabemos que essa obra vai continuar. E um dia estaremos na grande multidão, cantando os louvores da eternidade.